Para ver se os irmãos, alguns irmãos se levantavam para a igreja para ir ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por semana, lá na rua de baixo, para bater de porta em porta, porque a gente tem certeza que as portas vão se abrir, e essa oficina abrir as portas é uma resposta disso, né, pastor? Porque esse povo precisa, galera. E não só esse povo precisa, nós precisamos fazer isso também. Amém? Amém. Bom, vamos para a palavra. Abra sua Bíblia, por favor, em Amós 5, 21 e o 24. Vou mostrar para vocês quantas folhas tem na minha palavra, tá? É meia-noite. Tô brincando, né? Parece muito, mas é pouco. Minha mãe tem uma filha, meu filho, 9 meses que não dá. Não nesse momento. Amém? Quem achou, dê um glória a Deus. Vou ler na minha versão. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei deles. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afaste de mim o som das suas canções. Não ouvirei a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço por esses irmãos que estão aqui. Eu te agradeço pelo nosso dia, por todos esses testemunhos que foram falados. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez até agora, mas eu te agradeço muito mais pelo que o Senhor vai fazer em nossa vida nessa noite, Pai. Deus, eu oro para que toda distração caia por terra. Eu oro para que todo pensamento que não pertence a Ti caia por terra. Eu oro, Senhor, que todos os irmãos e as irmãs que vieram aqui essa noite é porque o Senhor planejou que eles estivessem aqui, Deus. Deus, nós não vamos ficar pensando quem deveria vir, não, Senhor. Quem deveria vir está aqui, Pai. Senhor, eu declaro em nome de Jesus Cristo que cada irmão que está aqui se conecte a essa palavra. Que o Senhor fale conosco. Que não seja eu falando, Pai, mas seja o Senhor, Papai. Em nome de Jesus, não deixe, Senhor, eu atrapalhar o que o Senhor vai fazer essa noite. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém. Eu vou te contextualizar. Amós, ele profetizou sobre o reino do norte de Israel. Era o reino de Jeroboão II. Essa época dessa profecia dele era uma época conhecida como uma época de ouro. Por quê? Porque o país estava cada vez mais rico. As fronteiras elas estavam cada vez mais expandidas, ou seja, não estava tendo tanta guerra, eles estavam conseguindo expandir o território deles. A classe alta vivia em mansões de mármore, de marfim. Existia uma religiosidade muito grande neles também nessa época. Os templos estavam lotados. Os templos estavam o quê? Lotados. O povo achava que, como eles eram ricos e religiosos, Deus estava satisfeito com eles. Mas também no meio deles existia muita injustiça. Os ricos exploravam os pobres. Eles mentiam, eles subornavam os juízes. Eles exploravam até mesmo os próprios irmãos. Que doideira, meu amigo. Alguém consegue ver alguma semelhança desse povo que Amós estava falando, profetizou, com os dias de hoje? Meus irmãos, existe muita semelhança. Hoje a igreja ela cresce cada vez mais. Existem muitos cultos. Agora mesmo, nesse momento que nós estamos falando, deve existir milhares de igrejas fazendo cultos. Só que também existem muitos crentes que estão nas igrejas e mesmo assim no seu trabalho é conhecido como o cara mentiroso. No seu trabalho é conhecido como o cara que mente para fazer mais uma venda. Ou na sua vizinhança é conhecido como uma pessoa arrogante, uma pessoa que engana os outros, uma pessoa que quer a todo custo tirar vantagem de algo. Assim como aquele povo era um povo injusto, muitos crentes hoje em dia, não a gente, outros crentes, muitos crentes são injustos também. Não vê a oportunidade de tirar proveito das coisas. A realidade, meu irmão, que aquele povo de Amós, eles estavam em uma vida no automático.
E nós também, talvez a igreja de Cristo, não foi a igreja de Cristo, talvez algumas igrejas estejam hoje vivendo no automático. E quando eu fui orar, o Senhor colocou esse tema no meu coração. Na verdade, geralmente quando nós fazemos treinamentos de evangelismo, nós falamos sobre o Espírito Santo na última palavra. Geralmente, a gente fala sobre o Espírito Santo, glorifica os testemunhos e ele está em fogo em todo mundo. Só que aí eu, a semana inteira assim, já sei que vou pregar, tá tranquilo, né? Vou pregar sobre isso. Aí eu fui orar ontem e o Senhor falou para mim, não, o tema é outro. O tema é saia do automático. Eu já preguei esse tema. Aí eu fui ler esse tema. Aí esse tema era totalmente voltado para o Espírito Santo também. Aí Deus falou, não, vai estudar. É outra coisa que eu quero falar. E durante o dia inteiro eu fiquei me perguntando, Senhor, aqui tem muitas pessoas que eu conheço, que é a galera da Revival. Tem algumas pessoas que eu não conheço, que é a galera da igreja. Mas eu fiquei me perguntando, Senhor, o Senhor quer me falar isso pra gente? Será que eu não estou muito doido? Será que eu não estou ouvindo demais? E a realidade, meu irmão, que sim, Deus, Ele quer que nós saiamos do automático. Nós não podemos nos acostumar, levar como uma rotina a nossa vida de igreja. Só vamos conseguir colocar em prática o que nós vivemos o dia inteiro de evangelismo, de pregação do Evangelho, de vida de intimidade, vida de santidade, se nós não estivermos no automático. Meus irmãos, nós precisamos entender algo. Deus, Ele nos criou para nós termos um relacionamento íntimo com Ele. Ei, meu amigo, Deus, Ele não te criou para você ser uma marionete religiosa, não. Deus, Ele te criou para que você desfrute da presença, para que você seja um bom filho. Cara, a gente se contenta com muito pouco, meu irmão. Nós precisamos voltar para o lugar de onde nós saímos, que é o lugar onde nós tínhamos um relacionamento com Deus, o lugar onde Deus nos visita. A gente não pode se acostumar e ler a Bíblia um capítulozinho por dia e achar que tá bom, irmão. A gente não pode acostumar a orar 5 minutinhos e achar que tá bom. E talvez você esteja aqui, você está começando a sua jornada cristã e você lê um capítulo por dia. Tá tudo bem, porque você está começando, mas se você está acostumado com isso, não se acostume. Como nós vamos amar alguém e viver tão pouco com essa pessoa? Como nós vamos amar o Senhor com todas as nossas forças e não vamos querer entender da vida dele? Não, meu amigo, nós precisamos sair dessa vida monótona, nós precisamos sair desse lugar raso. Ei, o Senhor nos chamou para uma vida de profundidade, e eu estou pregando para você o que Deus tem falado para mim, tá? Eu lendo essa palavra inteira, eu falei, Senhor, eu acho que isso tudo é para mim. Eu não posso me acostumar. Sabe por quê, irmão? Eu tenho que confessar para vocês, eu tenho uma vida de evangelismo, tá? Geralmente eu falo de Jesus para as pessoas onde eu vou. Eu às vezes até entrei em debate com pessoas que eu não conheço. Essa semana eu saí com o Mateus, comecei a debater com o cara. Na verdade, debater não, comecei a ter um monólogo, porque o cara tentou debater, eu não deixei. Monólogo, mas tão bíblico, mas o cara ficou feliz, não ficou? Ele falou, eu tenho essa vida de evangelismo, mas eu posso falar, até eu, se eu não tomar cuidado, eu fico no automático, irmão, porque virou normal eu falar de Jesus. Virou normal. Ô, irmão, desculpa, você aqui, irmão, galera, gosto de estar perto do povo, entendeu? Mas virou normal eu falar de Jesus. Cara, se eu falar de Jesus de uma maneira automática, eu posso falar uma coisa, eu estou sendo apenas mais um toco. Nós não podemos perder o fascínio pelo Senhor. Nós não podemos perder os nossos olhos brilhando. Sabe o cara apaixonado, quando ele olha para a menina que ele gosta ali, o olho dele começa a brilhar quando ela começa a pregar? Tem que... Não aguentei. Mas sabe qual é o lance? Nós temos que olhar para o Senhor com esse brilho nos olhos, irmãos. Ei, perguntaram aqui hoje qual foi a última vez que você passou horas com o Senhor, só você e Deus, meu amigo. Qual foi a última vez que você fez um jejum só para você estar mais conectado com Ele? Qual foi a última vez que você pegou a sua Bíblia, não para cumprir uma tabela de leitura anual, mas para falar, deixa eu ver o que o Senhor quer falar comigo? Meus irmãos, nós não podemos ter essa vida monótona. Sabe, o automático na Bíblia é como se fosse religiosidade ou aparência de piedade.
realidade é que nós amamos ir à igreja, mas nós não amamos o secreto. Nós amamos servir os cultos, mas nós não gostamos de ler a Bíblia. Meu irmão, nós estamos invertendo as coisas, meus amigos. Nós precisamos amar o Senhor com todas as nossas forças. Ei, nós precisamos amar o Senhor mais do que nós amamos nossa família. Nós precisamos amar o Senhor mais do que nós amamos uma pessoa que nós estamos apaixonados. Ei, o Senhor tem que ser o nosso firme fundamento, meus irmãos. Viver no automático é viver uma vida de aparência, viver uma vida religiosa. Viver a vida no automático é quando o ritual substitui o relacionamento. É quando o ir à igreja vira um compromisso na agenda, não um encontro com o Senhor, com o Rei dos Reis, com aquele que pode mudar a sua história. É possível estar na casa do Pai sem estar com Ele, meu amigo. Quem lembra do filho pródigo? Quem lembra do filho pródigo? Amém. Quem nunca ouviu falar do filho pródigo, levanta a mão, senão eu explico. Pode levantar. Quem nunca ouviu falar do filho pródigo? Levanta. Tem alguém? Não, então vocês lembram. Ei, meu irmão, o filho pródigo, ele estava na casa do Pai. Ele estava vivendo com o Pai todos os dias, mas ele não entendeu que ele tinha acesso àquilo que o Pai dava para ele. Nós estamos assim, meus amigos. Nós vamos nessa igreja, nós vamos nos cultos, mas nós esquecemos que o nosso Pai, ele é poderoso. Nós ficamos numa onda de vitimismo, hein, meu irmão? O teu Pai criou o céu e a terra. O teu Pai, Ele criou tudo que existe. Ele é o doutor da prata. Ele é o justo juiz. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso conselheiro. Ele é aquele que nos orienta, meu irmão. É aquele que puxa a nossa orelha. O que é muito difícil para o Senhor é nada, irmão. Mas nós vivemos nossa vida como se alguma coisa fosse difícil para Deus. Ei, meu amigo, nós precisamos voltar da onde nós saímos, que é o lugar da presença de Deus, meus irmãos. Nós precisamos começar a entender porque o Senhor nos alcançou. O Senhor nos alcançou porque Ele nos chama de filho. Ei, nós somos o filho amado do Senhor. Você acha que Jesus Cristo morreu numa cruz para quê, irmão? Ele se entregou por amor a nós, para que nós tivéssemos acesso a esse relacionamento, meu irmão. O automático é um desvio do coração do homem. O automático, ele anestesia a nossa espiritualidade, a nossa sensibilidade. Viver no automático, a gente começa a não entender algumas coisas que são espirituais, e a gente começa a julgar muito, a olhar com muito peso, a ser o copo meio vazio, olhar só para as coisas ruins. Pô, nós temos treinamentos de evangelismo, mas foi tão pouco as pessoas. Que isso, meu irmão? Que olhar é esse, meu amigo? Não, nós temos um treinamento de evangelismo que tinha 12 pessoas aqui da igreja local recebendo do Senhor. Isso é poderoso. Se tivesse uma, isso é poderoso, irmãos. Pelo amor de Deus, nós precisamos andar como o Senhor andou. Isaías 29:13 fala: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O automático, ele faz a gente viver uma vida de performance. O automático, ele faz a gente focar no desempenho. Os nossos lábios cantam coisas belas, mas o nosso coração está longe de Deus. Meu irmão, Deus foca na intenção, não na nossa ação. Deus, ele foca no coração contrito, no coração quebrantado, meu irmão. Deus foca em estarmos não só de corpo, mas de todo o nosso coração rendidos a Ele. Estamos fisicamente na igreja, mas o nosso espírito parece que está em modo de espera. Meu irmão, cara, isso aqui não é para você, não, é para mim, cara. Deus que me livre disso. Deus que me livre disso. Pra gente virou normal a gente passar tempo na igreja, mas passar pouco tempo com Jesus. Meu irmão, eu estou te falando da minha luta, eu estou falando da tua não. Deus sabe, essa semana eu entrei no dinheiro que eu falei, Senhor, será que eu estou sendo um homem de Deus? Será que eu estou entregando tudo que eu posso para o Senhor? Porque de verdade, irmão, eu estou me esforçando para orar mais. Mas para mim está muito difícil, a rotina está me consumindo, o cansaço.
não dormir de madrugada por causa da minha filha, do trabalho. Eu nem vou falar as pressões, porque eu nem sofro com muita pressão, porque pra mim tudo tá de boa, cara. Geralmente eu sou o copo meio cheio. Mas eu tenho tentado buscar Deus com mais empenho, sabe? E às vezes eu tenho falhado. Eu não estou dizendo que eu não oro, eu oro. Mas às vezes eu tenho falhado em passar mais tempo contemplando quem Ele é, a presença dEle. Eu tenho falhado em ajoelhar e ficar lá só contemplando. Porque às vezes eu estou ajoelhado e eu durmo, porque eu fico cansado. Mas por outro lado, eu tenho conseguido me aprofundar muito na leitura da Bíblia. E eu tenho lido muito mais do que eu li nos últimos tempos. E eu falei para o Senhor, mas eu não estou conseguindo, cara. Eu não estou conseguindo. Eu não sei, será que eu estou frio? Será que eu estou errado? Será que faz sentido eu ser o líder dessa parada? Porque eu tenho que orar mais que todo mundo, porque eu preciso estar conectado com o Senhor. E Deus falou para mim assim, filho, só isso que você está me questionando já mostra que você tem um coração rendido. Porque quem não tem, nem se preocupa com isso. Meus irmãos, nós precisamos nos preocupar em buscar Deus. Se a gente não se preocupar em buscar Deus, cara, a gente está muito errado. Sério. A gente tem que se preocupar com a nossa vida de devoção, cara. Se você não se preocupa com sua vida de devoção, meu irmão, você está mais vivo que uma geladeira. Se preocupe, será que você tem buscado a Deus não por causa de alguém, mas porque você ama Ele? Será que nós temos sentado na presença de Deus e falado, Senhor, eu estou aqui, não preciso de nada, só preciso do Senhor? Nós precisamos orar para o Senhor com um olhar de amor. Lucas 10, 38, 42, conta a história de Marta e Maria. Eu vou ler para a minha versão. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe sozinha com o serviço? Diz a ela para me ajudar. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Em outras versões falam: Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirado. Que é o que? Está na presença de Deus. Marta, meu irmão, estava fazendo algo bom. Está roubando a cena, né? Estou meio apaixonado, é engraçado. Todo mundo está assim, ó. Irmão, você está fazendo a pena ação, irmão. Você é muito mais lindo que eu. Óbvio. Vamos lá, até eu me perdi, tá vendo? É engraçado, criança rouba a cena, galera. Meu Deus. Mas ó, Marta, ela estava fazendo algo bom. Quantos concordam? Vamos lá, quantos concordam que Marta estava fazendo algo bom? Marta, ela estava servindo. Mas ela estava servindo no automático. Será que ela deveria servir ou parar para contemplar? Ela estava ocupada para Jesus, mas não estava com Jesus. Maria escolheu a boa parte porque ela escolheu estar na presença. Meu irmão, o automático nos faz ser servos eficientes, mas filhos distantes. Ei, meu irmão, você entende o peso dessa afirmação? O automático vai fazer você ser um bom servo, e isso é maravilhoso. Sirva mesmo, irmão. Mas se você for um filho distante, ei, meu amigo, sinto te dizer, você está condenado também. Voltando para Amós, versículo 21, fala assim: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Isso aqui é Deus falando, meu irmão. Deus, ele usa termos viscerais nesse texto. No original, no hebraico, no original, é muito mais pesado das palavras. Quando ele fala assim, odeio e desprezo, quando ele fala, eu odeio e desprezo as suas festas, na verdade ele quer dizer que tudo isso, ele tem repúdio. No original, no hebraico, as palavras, elas soam como, não como se o Senhor estivesse chateado. Me achei, tinha me perdido aqui, galera, foi mal. No original, a palavra,
Senhor estivesse chateado, mas como se ele tivesse repugnância, como se ele não gostasse, ele tivesse nojo daquilo. Quando fala não suporto, que ele diz aqui, não suporto as suas assembleias. No original, ele quer dizer que ele não cheiraria. Ele refere ao aroma do sacrifício. A teologia do Velho Testamento falava que o sacrifício dele subia como um aroma agradável. É como se o Senhor estivesse falando assim: ei, eu estou tampando meu nariz para não sentir o cheiro das suas reuniões, desses seus sacrifícios. Meus irmãos, versículo 23: afastem de mim o som das suas canções, não ouvirei a música das suas liras. Aqui Deus ataca diretamente a música deles. Provavelmente, irmãos, aquele povo tinha uma orquestra maravilhosa, que era um povo que estava estruturado, um povo rico. A realidade, Deus, ele chama o louvor dele de ruído barulhento. No original é como se ele estivesse querendo falar isso. Agora, qual é o problema? Quando a nossa vida não combina com a letra que nós cantamos. Meu amigo, talvez você não esteja entendendo. Nós cantamos, eu quero conhecer Jesus. Quem já cantou aqui, quero conhecer Jesus? Das ruas. Será que a gente quer mesmo, meu amigo? Nós cantamos aqui hoje que Cristo era suficiente. Será? Se tirar tudo que você tem, será que Cristo é suficiente mesmo? Será que quando você está tendo uma crise no seu trabalho, será que Cristo é suficiente? Quando você não tem o dinheiro que você gosta, será que Cristo é o suficiente? E se Deus não te der filhos, será que Ele vai ser suficiente, meu irmão? E se Deus tirar o seu cargo na igreja, será que Ele vai ser o suficiente? E quando o pastor errar com você e te trata mal, porque ele é um ser humano, será que Cristo vai ser o suficiente? Não, meus amigos. Nós temos trocado, nós temos cantado coisas para o Senhor que nem é verdade na nossa vida. Nós cantamos que nós amamos Jesus, mas nós passamos mais tempo nas redes sociais do que com Ele. Que amor é esse, meu irmão? Se minha mulher fala que me ama e passa tempo comigo, não é amor que ela sente, não. Misericórdia. Eu acho que às vezes Deus deve olhar para a gente lá de cima e falar: hipócrita, está cantando em cima, mas não vive. Quantas canções, irmãos, nós cantamos e elas não são verdades para nossas vidas. É isso que esse povo fazia, e é isso que o Senhor fala: afastem de mim o som das suas canções. Meus irmãos, que nós não sejamos esse povo. De verdade, que nós possamos cantar coisas que nós vivemos, que nós possamos cantar coisas que são verdades em nossas vidas. O automático nos faz perder o primeiro amor. Por que será que nós entramos no automático? Porque nós paramos de se deslumbrar com o poder do Evangelho. O poder do Evangelho já não deslumbra mais nossos olhos como antes. É por isso que nós entramos no automático. A rotina mata o fascínio por Deus. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, irmãos. Vamos lá. De verdade, Apocalipse 2 e 5 fala: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Meus irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja ativa, era uma igreja que servia, uma igreja que provavelmente fluía em dons, uma igreja que quando alguém subia no púlpito para pregar, eles falavam: deixa eu ver se está isso na Bíblia mesmo. E eles sabiam que eram os falsos apóstolos, sabiam que eram os falsos profetas, porque eram homens e mulheres entendidos da palavra. Porém, Jesus diz: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Meu amigo, você pode ter a doutrina certa, o
comportamento correto, mas se a motivação do seu coração não for o amor ardente pelo Senhor, você está apenas no automático e repetindo um roteiro. Meus irmãos, nós não podemos, cara. De verdade. Eu me perguntei se essa palavra era para nós, sabe por quê? Porque eu sei que aqui tem homens e mulheres de Deus, mas eu creio que é pra gente, família. A gente precisa sair desse lugar que a gente se contenta por tão pouco. A gente vem pro culto e se contenta em sentir um arrepio às vezes que nem é o Senhor. É só o ventilador passando perto da gente. Eu lembro de uma vez que eu estava numa sala, estava todo mundo adorando, de braços abertos assim, ó. E aí o irmão começou a falar assim: nossa, eu estou sentindo o Espírito Santo com o vento. Na verdade, tinham acabado de ligar o ar-condicionado em cima dele. E ele começou a gritar de olhos fechados, não é zoeira, é sério. Ele começou a gritar de olhos: o Senhor está com um vento gelado. Irmãos, assim como esse irmão, a gente às vezes está se enganando. Não se engane, meu amigo. Uma experiência com Deus, ela transforma a nossa estrutura. Ei, irmão, é louco. Já lembrei do cinto da chuva, sentia de chuva do Bruno. Meu amigo, uma experiência com o Senhor muda a nossa estrutura. Ei, se você for ter experiência com o Senhor e continua tendo uma vida medíocre, a sua experiência não foi com o Senhor, porque não tem como, irmão. Os homens na Bíblia que eu vejo tendo experiências com Deus, eles são totalmente transformados, cara. Homens que estavam dispostos a dar a sua vida pelo Senhor. Meu amigo, a gente não está disposto nem a dar o nosso tempo para Ele. Meu irmão, o Senhor está nos chamando para uma vida de verdade. Do que adianta ter roupagem de crente e ir para o inferno? Meu amigo, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu peço para que o Senhor toque em nosso coração. Senhor, eu peço para que o Senhor fale conosco nessa noite, Deus. Não deixe a gente ser crente meia boca ou ser crente raso, Jesus. Deus, se há alguém entre nós, ou até mesmo eu, estou sendo meia boca, estou sendo raso, eu peço para que o Senhor toque em nosso coração, Pai. Eu oro agora em nome de Jesus e declaro que toda frieza e todo tipo de rotina desgraçada que nos impede de acessar os santos dos santos é quebrado em nome de Jesus. Eu oro por um povo que tenha fascínio pela tua presença. Eu oro por um povo que te ame mais do que a própria vida. Senhor, o que aqueles homens e mulheres tinham, que eles estavam dispostos a entregar a vida pelo Senhor, Pai. Senhor, o que aqueles homens tinham, que matavam eles, tiravam a pele, crucificavam, tacavam fogo, jogavam na cova, e mesmo assim eles estavam dizendo: eu sei que tenho crido, o Senhor Todo-Poderoso me resplandecerá. Senhor, coloque no nosso coração fogo pela eternidade, coloque em nosso coração visão, Deus. Nós queremos ter visão, Senhor. Nós queremos valorizar mais aquilo que nós vamos ser contigo na eternidade do que o presente que está aqui, Deus. Nós valorizamos tanto, Pai, o presente momento. Nós valorizamos tanto o presente momento. Nós valorizamos tanto a nossa vidinha tão curta, de 80, 90, 100 anos. Senhor, nos faça valorizar a eternidade, Pai. Nos faça te amar acima de qualquer pessoa ou acima de qualquer coisa, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, constrange o nosso coração, Deus. Senhor, que essa palavra que está sendo pregada, eu vou continuar pregando, Deus, mas que essa palavra, ela incomode o nosso coração. Não deixe a gente sair daqui do mesmo jeito, Jesus. Não deixa, Senhor, a gente sair daqui do mesmo jeito, Senhor. Em nome de Jesus. Meus irmãos, ter uma vida no automático é quando a gente já não gasta tempo orando, não gasta tempo lendo a Bíblia. De verdade, nós precisamos, meu amigo. A maior urgência que você tem na sua vida é você buscar o Senhor. Não existe nada mais urgente do que você buscar o Senhor. O Senhor é a resposta para tudo que nós precisamos. Eu não estou dizendo que não vai ter dificuldade, eu não vou falar uma teologia da prosperidade ou uma teologia triunfalista, não. Nós vamos ter dificuldades, ter problemas, está tudo bem, mas o Senhor, Ele tem que ser o nosso firme fundamento. Porque, posso falar, é muito
melhor passar várias dificuldades e ter mão dada com o Senhor, irmão. Muito melhor. Nós não queremos mais ganhar o perdido. Apocalipse 2 fala de um povo que se acostumou com a rotina e deixou o Senhor de lado. Versículo 24 de Amós, continuando: em vez disso, corra a retidão como um rio, e a justiça como um rio perene. Eu vou falar talvez a palavra errada no original, porque eu não sei falar no original, mas retidão no original quer dizer mishpat, que refere-se ao tratamento justo com o próximo, especialmente os vulneráveis. Está ligado ao amor ao próximo. Ele fala, em vez disso, compra a retidão. Está ligado em a gente amar o perdido. Quando ele fala a justiça como um rio perene, a justiça no original é sedashka. Deve ser isso, família. Refere-se a uma vida em conformidade com o padrão de Deus. Será que estamos no padrão de Deus? Meu irmão, se pergunte isso para você se questionar, porque eu me questionei. Será que nós estamos vivendo no padrão de Deus? Ou será que você está vivendo no padrão de crente que você acha que é? Nós precisamos viver no padrão do Senhor, irmãos. Não adianta eu não estou ligando para o que você pensa. Eu não estou ligando nem para o que eu penso. O que Deus pensa, qual é o padrão que Deus tem para nós? E talvez você fale, Mike, eu sou especial, Deus tem um padrão diferente para mim. Ei, isso é uma mentira do inferno. O padrão do Senhor é uma vida reta diante dele, é uma vida de santidade, é uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida que sim, você vai errar, mas você vai se arrepender, você vai pedir perdão. O padrão de Deus é uma vida de discipulado, uma vida onde você se aconselha, onde você pede ajuda, onde você é vulnerável, meu irmão. A gente está muito acostumado, cara. Ei, meus amigos, a gente está muito acostumado. Eu estou falando de mim, cara. A gente está muito acostumado com a nossa rotina. Nós precisamos viver a rotina e o padrão do Senhor. O rio perene que ele fala, sabe, em Israel, muitos riachos secavam no verão. Quando Deus fala assim do rio perene, Deus não queria o entusiasmo passageiro. Deus não queria um culto de domingo que acaba na segunda, não. Ele quer algo perene, que flui todo o tempo. Meu irmão, o Senhor quer algo que flui todo o tempo. A justiça deveria ser o estado constante da vida do povo, não o isolamento do Senhor. O Senhor quer que nós vivamos algo constante. Não sabe por que eu te contei o testemunho das perguntas que eu fiz para Deus? Porque a resposta do Senhor foi: filho, você está sendo constante, você está tentando. Tem dia que você consegue mais, tem dia que você consegue menos, mas você está tentando, você está continuando. Você não está guardando os seus defeitos para você, tem confessado os seus pecados, você tem pedido ajuda. E posso falar, irmão, a maioria dos pecados que eu cometo, eu confesso no altar, que loucura. Porque eu falo no altar, se eu errar, eu falo mesmo, não estou nem aí. Ah, mas tem que manter uma postura. Que postura? Ninguém está aqui é super-herói, irmãos. Ei, os pastores que pregam aqui, eles não são super-heróis. São homens e mulheres falhos, que têm dificuldades, que precisam de ajuda. Eu conversei com o pastor, ele disse que faz um culto para pastores e ele fala, nem importa a teologia, eu quero cuidar deles. Sabe por quê? Porque as pessoas que pregam nesse altar são pessoas tão falhas como você. Nós precisamos, irmãos, entender algo. Nós precisamos tentar ter uma vida constante nele, cara. Isso de verdade. Isso não é algo que você vai ter uma experiência, dizer assim, ó, estou tendo experiência, mudei. Não, mentira. Não é. Pode ser com alguém, mas com a grande maioria não vai ser. Sabe por quê? É uma decisão tua. Claro que Deus pode dar experiência, a gente não pode colocar o Senhor numa caixa. Ele pode fazer o que Ele quiser, mas nós precisamos decidir viver uma vida reta. Nós precisamos decidir viver essa vida perene. E eu não estou pregando para quem é super pecador, quem fica pecando, não. Estou pregando para crentes mesmo. Essa pregação, meu irmão, é para você sim. Senão você não estaria aqui. Essa pregação é para você sim.
assim, ninguém é tão santo que não possa melhorar, meu amigo. Essa pregação é para nós, irmãos. De verdade, eu prefiro 1000 vezes pregar em pregação, aquelas de chapação mesmo. Não sei se a igreja fala essa palavra chapação, não é de bebida não, tá? É do Espírito Santo. Que você fica louco, você cai, eu amo isso, irmão. Tipo o Bruno. Coitado do Bruno, ele estava se segurando assim, ó. Eu vi o coitado assim, tipo assim, ó, triste, cabisbaixo. Aí eu vi que ele falou assim, meu tempo acabou. Eu falei, irmão, flui aí, profeta. Fica tranquilo, deixa o tempo de lado. É porque ele recebeu o feedback da última vez, ele levou muito a sério esse feedback. Feedback é só um feedback. Tem que fluir o rio de Deus. O irmão que me deu o microfone, cadê o irmão do som que fez a oferta? Ali, ó, falou assim, vai pregar quanto tempo, meu irmão? Planejado? 1 hora. Mas eu estou aqui, ó, ao dispor do mestre, filho. Se o negócio for eu vou deixar rolar. Se você quiser, pode me parar. Tomar o microfone da minha mão. Eu não vou ficar triste. Mas a realidade, meu irmão, que nós temos muitas vezes que decidir. A Bíblia nos chama a uma renovação de mente. Romanos 12:1 fala: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereça o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é um culto racional. É um culto o quê? Racional de vocês. Não se amoldem. Em outras versões fala: não se contentem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amigos, não se conforme com os padrões deste mundo. O conformismo é o habitat natural de uma pessoa que tem a vida no automático. Você se conforma com tudo. Meu amigo, entenda, se você for usado por Deus hoje, isso não significa que você tem intimidade com Deus. Não, eu orei para um rapaz, ele foi curado, a mão dele sumiu a dor. Não significa que tem uma vida com Deus. Isso não quer dizer nada. O que fala a nossa vida com Deus é o que nós vamos fazer, irmãos. O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. O sacrifício que nós temos aqui em Romanos deve ser um sacrifício vivo, ou seja, renovado a cada manhã. Preste o seu corpo como um sacrifício vivo. Nós precisamos buscar a Deus com todas as nossas forças, meus irmãos. A busca não é algo passivo, é uma perseguição ativa, é um desespero. Ei, sabe que eu fico indignado? Vou confessar que eu não confessei esse pecado ainda. Talvez nem é pecado, é só indignação mesmo. Eu fico indignado que às vezes eu estou pregando, alguém está pregando, e a pessoa fala assim: irmãos, vamos buscar a Deus. E aí ele faz apelo: quem quer aqui mais de Deus, quem está conseguindo conectar, está levando a galera aqui. Isso é totalmente carnal, que eu vou falar, tá? Aí as pessoas vêm: ai Deus, eu entendo que tem pessoas que adoram bonitinho assim, mas irmãos, quando eu estou desesperado, se a gente estivesse numa casa pegando fogo, a gente ia pedir socorro assim: me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. E como é que você ia pedir ajuda, irmão? Fala comigo, pode fazer, se tivesse tudo pegando fogo, se tivesse prato no meio, o que você ia fazer? Socorro! É óbvio, irmão. É óbvio. A gente já está desesperado. Agora, por que quando a gente chega e fala assim: eu estou desesperado pela presença de Deus, eu estou precisando da presença de Deus, a gente fica assim: ai Deus, eu quero mais. Pelo amor de Deus, galera. Ei, a gente precisa mostrar desespero por essa presença, meu irmão. Se esse fosse o nosso último culto, como seria a nossa adoração para Ele? Irmãos, é sério. A gente se contenta com muito pouco, e a gente fala que ama, fala que quer, mas a gente não esforça, não dá o esforço necessário. Ei, cadê o nosso desespero pela presença, meu amigo? Cadê o nosso anseio pela eternidade, meus irmãos? Eu fico me perguntando às vezes, cara, onde está? Uau, lembrei agora de quando eu era novo convertido, eu não tinha muito entendimento. Eu li a Bíblia
Eu já lia muita Bíblia, porque quando eu me converti eu já me entreguei para o Senhor e larguei meu emprego, fiquei vendo uma vida de missionário maluco. E Deus me sustentava, era lendo 50 capítulos da Bíblia por dia, orando o dia inteiro, lendo a Bíblia, orando e evangelizando. E eu lembro que eu estava assim, cara, eu preciso de mais de Deus. O que eu preciso fazer? Aí eu vi um irmão passando contando testemunho que um dia ele estava adorando e Deus mandou ele levantar o braço assim, ó, e ficar com o braço levantado 3 horas. Que não sei o que, testemunho do cara, nada a ver com a Bíblia. Eu falei, então eu vou fazer também. Se for bater mais de Deus, eu vou fazer. Se for bater mais de Deus, eu quero. Aí levantei a mão, fiquei lá. Aí eu lembro outra vez que eu ouvi um cara pregando. São coisas que não tem nada a ver com a experiência pessoal do cara, que nem pode usar como doutrina. Mas ele usou como doutrina e está tudo bem. Eu vou usar como doutrina, estou só dando exemplo. Ele falou assim, meu irmão, assim como a muralha, nós temos que dar tantas voltas. E depois vai romper. Eu falei, é isso mesmo, Deus, então eu vou gritar um monte de vezes mais alto que eu posso, até acabar minhas forças. Eu sei que o Senhor vai fazer algo. E a igreja, todo mundo adorando, eu comecei a gritar, eu quero mais. Desesperado. Meus irmãos, o que nós temos feito não é o desespero, nós temos mostrado para o Senhor, meus amigos. Eu só estou te contando esses exemplos, porque são coisas, e eu ainda continuo fazendo algumas coisas malucas para Deus. Esse dia eu estava na sala de oração lá, minhas costas já não estão muito bem, porque, sei lá, estou ficando velho, eu acho. Meu lombar dói, eu estava na sala de oração. Aí eu falei assim, cara, qual foi a última vez que eu pulei tão alto pro Senhor que eu fiquei cansado? E quer saber, eu vou ficar morto pelo Senhor aqui. Comecei a pular e comecei a gritar. Teve uma hora, irmão, de verdade. No começo do ano eu fiquei internado com um negócio no pulmão aí, que Deus está me curando ainda. Aí eu comecei a pular, daqui a pouco eu caí no chão, todo mundo achando que eu estava muito doido de Deus assim, ó. Mas na verdade eu estava com falta de ar. É sério. Eu fiquei no peito e assim, Senhor, cadê o meu melhor? O Senhor sabe? Mas é verdade, irmãos. Quando foi que nós temos o nosso melhor do Senhor, cara? Eu estou falando testemunhos aqui que até são engraçados alguns, mas isso me pega muito, sabe, cara? Qual foi a última vez que nós demos o nosso melhor para Deus? Qual foi a última vez que você mostrou desespero por essa presença? Irmãos, é sério, nós precisamos mostrar desespero por essa presença. Isso me constrange porque é a presença de Deus que mudou minha vida, cara. Deus me tirou de um lugar tão profundo, irmãos. Ele deve ter tirado também desse lugar profundo. E eu sei que Deus que mudou minha vida, muda a vida de pessoas que estão lá fora. Essa presença muda a nossa história, meu amigo. Porque nós não mostramos desespero por ela. Eu vejo pessoas desesperadas para arrumar namorados, pessoas desesperadas para arrumar dinheiro, desesperadas por um bom emprego, mas cadê o nosso desespero pelo Senhor, irmão? Nós precisamos ter esse desespero por essa presença, cara. Porque no fundo não dá quando acabar tudo. É isso que importa, é isso que vai nos sustentar. A presença nos sustenta, irmãos. A presença nos sustenta. A presença de Deus nos sustenta. Nós precisamos buscar a Deus com todas as nossas forças. Mateus 22, 37. Eu já estou finalizando. Se a banda quiser subir, pode subir já. Mateus 22, 37. Fala assim: Jesus respondeu: ame. Vamos ler junto? Abre lá, por favor, Mateus 22, 37. No 3. 1, 2, 3. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Minha versão fala: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Meu irmão, nós precisamos amar a Deus com todo o nosso coração, amar Ele por inteiro, com toda a nossa alma, com aquilo também que nós sentimos, mas também com o nosso entendimento. Quando Ele fala do nosso entendimento, do nosso pensamento, Ele está falando do nosso intelecto. Nós precisamos amar a Deus porque nós sabemos que nós precisamos. Nós estamos numa onda de amar, se eu sinto. Ei, meu amigo, talvez você não sinta nada, e está tudo bem, porque Deus não é uma droga para você ficar sentindo ou tendo sensação, não, meu amigo. Deus é todo poderoso. Nós não precisamos sentir para saber que Ele está aqui. Nós precisamos amar Ele por inteiro, com todo o nosso coração, toda a nossa alma e com todo o nosso intelecto, nosso pensamento, nosso entendimento. Não é somente experiências, mas nós precisamos amar a Deus porque nós queremos, precisamos,
irmãos, avaliar como está a nossa vida com Deus. Meu amigo e minha amiga, esse é o momento de você avaliar como está o seu secreto com Deus. Se nós fechássemos a igreja e cessássemos os cultos, o que sobraria de Jesus na sua vida? Se nós parássemos tudo, todos os eventos, meus irmãos, o automático, ele sobrevive de cultos. O automático sobrevive de eventos públicos, mas o relacionamento com o Senhor sobrevive de intimidade privada. Só vamos conseguir sair do automático se decidirmos buscar a Deus com todas as nossas forças. Somente Jesus pode nos tirar desse lugar. Nós precisamos orar mesmo quando nós não temos vontade. Nós precisamos ler a Bíblia mesmo quando a gente nem está entendendo nada. Nós temos que continuar, irmãos. Nós temos que prosseguir para o alvo que é Cristo, meus amigos. Aleluia a Deus. Nós precisamos. Glória a Deus. Quantos aqui ouvindo essa palavra entendem que você tem que sair do automático? Levanta a mão. Irmãos, eu preciso. Então eu vou fazer um apelo. Mas esse apelo é só para quem quer de verdade, tá, irmãos? Primeiramente, todos nós temos que orar nos arrependendo. Primeiro, todos nós. Vamos orar. Daqui a pouco eu faço um apelo. Se eu pudesse colocar de pé no seu lugar, se coloque de pé no seu lugar. Se você puder orar, agora pedir um perdão para Deus, irmãos. Vamos fazer uma oração de arrependimento, mas um arrependimento real, sabe? Algo verdadeiro. Algo verdadeiro, irmãos. Vamos. Peça perdão para Deus por todas as vezes que você andou no automático, por todas as vezes que você fez de qualquer jeito, todas as vezes que os eventos foram mais importantes que a presença. Vamos, irmãos, nós precisamos nos arrepender.